Professor Alexandre, meu nome é Micael e eu vou apresentar o relatório técnico do projeto final de Database Tuning, feito utilizando o banco de dados SuperTech Story. O objetivo desse projeto é que eu atue como um consultor de performance. Eu recebi um banco de dados com problemas técnicos intencionais, basicamente o sistema lento e mal otimizado, e a minha missão foi diagnosticar a causa da lentidão e aplicar mudanças e correções para fazer esse banco de dados ficar estável. Para fazer isso, eu utilizei o MySQL Workbench, principalmente o comando explain, que é a ferramenta de raio-x, que serve para entender como é que o banco de dados está lendo as informações. O diagnóstico. Então, ao analisar e estudar o banco de dados, deu para identificar 3 gargalos críticos. O padrão geral que apareceu na maioria do banco era a ausência de índices, e isso obrigava o banco a ler as tabelas inteiras para achar só uma informação. Eu vou explicar os 3 cenários. O cenário 1 é o histórico de vendas. Aqui, a gente tenta buscar o histórico de um cliente específico, e o explain mostrou type all. Isso significa um full table scan. Full table scan é basicamente você imagina que você quer achar um telefone do João numa lista telefônica, mas a lista não está em ordem alfabética. Aí você teria que ler nome por nome até achar o número de telefone dele. E foi isso que o banco de dados fez aqui. Ele leu todas as 500 linhas para achar um cliente. O cenário 2 foi o cenário mais complexo, porque basicamente você tem que cruzar 3 tabelas inteiras, a tabela vendas, a tabela produtos e a tabela categorias, porque não tinha nenhum índice ligando essas tabelas nas chaves estrangeiras. Aí o banco, ele entrou num processo de força bruta, chamado Block Nested Loop. Basicamente, ele comparava tudo com tudo e ia gerando um custo computacional altíssimo para fazer isso. Então, no cenário 3, a gente busca por um IP específico. Aqui acontece um Full Table Scan. Eu sei que as informações são pequenas, a tabela é pequena, e a gente não liga muito para isso, mas se fosse um sistema real com milhares de informações, essa consulta poderia travar o servidor, por exemplo. Para resolver esse problema, então não basta ficar chutando nada. A gente tem que fazer alguma coisa. E o que eu fiz para otimizar isso foi reduzir o I/O, ou seja, reduzir o esforço de leitura do disco. Basicamente, eu implementei 3 correções principais. Na tabela de vendas, eu criei um índice composto com cliente ID e status. Isso funciona como criar um sumário organizado. E o banco ele vai direto na página do cliente sem ler o livro todo. Na tabela de itens e produtos, eu criei índices nas chaves estrangeiras, produto ID e categoria ID. Isso serve para ligar as tabelas de forma direta. Aí o SQL vai achar os pares praticamente instantaneamente. E na tabela de logs, eu criei um índice para coluna IP e data. Aí acontece uma busca linear. Ele vai lendo um por um de uma forma logarítmica, mais rápido. Aqui eu tenho os resultados depois que eu rodei os scripts. E você pode ver, professor, que no gargalo 1 de vendas, antes a gente lia AL, agora a gente lê só ref e range, porque o banco ele parou de ler praticamente 500 linhas e ele leu só 3 linhas. Ou seja, ele ficou muito mais eficiente. No gargalo 2, o block nested loop sumiu. O banco agora ele usa as chaves que a gente criou para conectar as 3 tabelas, e o relatório que era muito complexo e pesado ficou mais leve. E no gargalo 3, a busca pelo IP agora usa o índice IDX logs IPData, e o tempo de resposta é praticamente imediato. Não importa se a tabela tem 1000 ou 1 milhão de registros, ele vai fazer instantaneamente. Enfim, professor,
o trabalho tá feito. Eu resolvi fazer slides para ficar muito mais bonito e coeso a apresentação do que apresentar direto pelo arquivo Word, né? Isso é muito pouco profissional. E, como você pode ver, deu bastante certo. Eu peço obrigado pelos scripts terem sido feitos por você. E basicamente é isso. Desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo e até o próximo semestre, se você der aula pra gente e se você tiver